Olá, eu vim aqui para falar para vocês sobre as 6 verdades que todo mundo tem que saber sobre previdência. Em primeiro lugar, você sabe que a gente é profissional em postergar decisões que vão ter grande impacto no futuro. E a gente não gosta de falar sobre aposentadoria. Aposentadoria lembra a morte. Ninguém gosta de falar disso. Mas a gente tem que ressignificar a aposentadoria e pensar que tem que ser um momento para desfrutar a vida e para a gente fazer aquilo que nos dá prazer. A aposentadoria é isso. Aos 20 anos, 20, 30 anos, a gente acha que a aposentadoria é uma coisa etérea, né? E parece que o benefício que a gente vai ter lá na frente não compensa o sacrifício que a gente faz agora. Mas a organização no presente, na verdade, vai poupar um sacrifício muito maior no futuro. E a primeira verdade sobre a aposentadoria é a seguinte: você precisa ter uma carteira de investimento. Uma pessoa que investe fatalmente vai ter uma renda muito maior no futuro do que uma pessoa que não investe. Você vai ter o patrimônio investido e uma renda gerada por esse investimento que está ali aplicado. Então esse é o primeiro ponto desse vídeo, a importância de investir em uma boa carteira de investimento para sua previdência. E cuidar dessa carteira de investimento, estar em produtos de investimentos eficientes, não se acomodar com uma carteira ruim que você fez lá atrás e tem preguiça de dar uma olhadinha nela. E você precisa fazer uma relação dos seus investimentos, documentar isso e alinhar com a sua família. Se você vier a faltar, eles têm que ter tudo documentado e fácil de acessar. Então isso é bem importante, tá bom? Então quando eu falo em uma carteira de investimentos com produtos eficientes, eu tô falando de você se orientar para poder montar essa carteira. Você pode montar ela sozinho, você pode estudar o mercado financeiro e montar sozinho, você pode ter orientação de um assessor de investimentos e você pode ter a orientação de analistas de investimentos certificados, como os analistas da Monet, por exemplo, onde eu trabalho, que dão recomendação de investimentos para diferentes perfis de investidores ao longo de toda a sua vida. Então, cuide da sua carteira de investimentos, isso é o principal para a sua aposentadoria. E a segunda verdade que eu trago aqui para vocês está relacionada com os fundos de previdência. Veja só, o veículo fundo de previdência, ele vai premiar as pessoas que acumulam patrimônio e ele tem alguns benefícios quando você vai investir. O primeiro benefício é o seguinte: fundo de previdência não entra em inventário. Então, o dinheiro que você tem aplicado vai diretamente para os seus beneficiários, ou seja, essas pessoas vão ter liquidez, vão ter o dinheiro antes de o inventário sair, quando você vier a falecer. Só para você entender o que é o fundo de previdência. Quando a gente fala em plano de previdência, você tem que imaginar assim: você está comprando uma padaria e o fundo atrelado a esse plano é o padeiro que você vai contratar. Em geral, os fundos de previdência são fundos multimercados que investem em vários ativos, só que eles têm regras um pouco mais rígidas de alocação, justamente pela natureza de ser um produto que vai preservar o seu patrimônio ao longo do tempo. Existem fundos de previdência conservadores? Existem, mas isso não combina com previdência. Ganhar Selic no longo prazo não faz muito sentido. A gente está falando de um fundo para o futuro, que é para sacar só quando você for se aposentar. Então a gente tem que buscar um pouquinho mais de rentabilidade quando a gente fala de fundo de previdência, tá ok? Outro ponto importante do fundo de previdência, que é outro benefício, eles não têm come-cotas. Ou seja, o imposto de renda não fica sendo cobrado antes, só lá na frente. E outro benefício é que você pode fazer portabilidade do seu plano de previdência. Pouca gente fala isso, mas é super simples, ou seja, você não precisa ficar preso no mesmo plano de previdência para sempre. Um outro ponto importante: 5, 10 anos atrás era muito difícil encontrar bons fundos de previdência com boas taxas. As taxas de administração razoáveis, assim, mais baixinhas, eram raras. Hoje é bem mais fácil. Então fique de olho nas taxas quando você for escolher o seu plano de previdência. Olhe as taxas de administração, olhe as taxas de performance e cuidado com a taxa de carregamento. Então fica aí a dica.
Ah, e previdência corporativa, né? O plano de previdência corporativa, aquele que a empresa faz junto com você, vale a pena? Normalmente não vale a pena. Embora sejam planos competitivos, porque a empresa faz um pacote com o objetivo de reter os funcionários na empresa, ele costuma ser bom só quando acontece o que a gente chama do 1 para 1. O mesmo valor que você aporta, a empresa também aporta. Ou seja, você está tendo de partida 100% de retorno. Aí é legal. A minha sugestão, contribua só no valor que a empresa também contribui. E tome cuidado, porque tem muito fundo de previdência corporativo que é produto de renda fixa. Então fique de olho no quanto a empresa vai contribuir, no quanto você vai contribuir junto. Combinado? A terceira verdade que eu trago hoje aqui sobre previdência e aposentadoria é a seguinte: você tem que buscar outras fontes de renda, outros trabalhos para quando você for se aposentar. Você tem que se preparar para quando você parar de trabalhar na sua atividade principal. Imagina que você ficou a vida inteira fazendo uma coisa e você foi melhorando naquilo, foi tendo reconhecimento no seu trabalho e aí de repente você para de ter o reconhecimento. Essa sensação de vazio, ela pode levar a um cenário de depressão. O que eu sugiro? Começa a se preparar para outra coisa antes de você se aposentar. Mesmo que seja uma coisa menos rentável, mas alguma atividade que te dê prazer, para você seguir com ela depois da aposentadoria e ter já uma renda, já ter um modelo de trabalho, já ter testado algumas coisas. Não deixa para testar essa outra atividade só depois que você se aposentar. Então, qual que é a dica aqui? Identifica habilidades e conhecimentos que você tem e que podem gerar ganhos todos os meses. Pode ser alternativa online, hoje tem um monte de coisa que você pode ensinar online. Pode ser alguma coisa aí da vida real, você pode ser um dog walker, né? Você pode passear com o cachorro dos outros, outras coisas que te deem prazer. Quarta verdade aqui sobre previdência e aposentadoria: seguro. Seguro vale a pena, gente? O seguro, ele tem maior importância para aquelas pessoas que ainda não têm nenhum investimento, tá ok? Quanto menos patrimônio você tem, maior tem que ser a sua contribuição num seguro. Se você tem mais patrimônio, menos, porque aí você investe esse dinheiro em produtos de investimento melhores. Então o seguro, para que ele serve? Para o caso de você partir, por caso de você ter alguma invalidez. Então, essa é a ideia que você tem que ter para seguro, não como um produto de investimento, porque existem alternativas melhores. A ideia é você ir barateando o seguro conforme você for aumentando o seu investimento. Tá legal? Então, seguro é importante no começo, mas não é para fazer um seguro muito volumoso. Faz o mínimo para você dar essa proteção para sua família no caso de um imprevisto. Quinta verdade sobre previdência e aposentadoria: você tem que considerar mudar o seu estilo de vida para a aposentadoria. Considerar uma mudança no seu estilo de vida, ajustar os seus hábitos à sua nova realidade. Você tem que pensar que lá na frente talvez você não precisará de uma renda tão alta como agora, talvez você não terá os filhos em casa, talvez não, provavelmente, né? Então você tem que considerar, por exemplo, vender propriedades que você tem hoje e transformar isso em investimentos que geram renda. Você talvez não precise no futuro de uma casa tão grande. Você pode considerar, por exemplo, mudar para uma casa menor. Você vende a casa onde você morava, compra uma casa menor e essa diferença você investe em produtos financeiros que geram renda. Um fundo imobiliário, uma ação que paga dividendos. Então você vai aumentando a sua renda que você vai ter na aposentadoria. Você pode aumentar as suas fontes de receita se desfazendo de propriedades. Você precisa de tantos carros quando você se aposentar? De repente não. Você pode fazer mais coisas a pé, você pode ter um carro mais simples. Então tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala de planejamento de previdência e de aposentadoria. E a sexta verdade que eu trago aqui para você: analise o INSS. Tenha consciência de que ele pode ser importante. Quando a gente fala em previdência social, normalmente o que todo mundo diz é: não conte com isso, você não vai ter. De fato, você não tem que contar com isso sendo a sua principal fonte de renda da aposentadoria.
Porque a gente não sabe como vai ser lá na frente, você não sabe o quanto você vai ter. Às vezes você vai ter um salário mínimo ali, que é muito pouco, ele não vai pagar o seu custo de vida. Mas você pode ter mais esse salário mínimo, mais uma renda para você desfrutar a sua vida quando chegar a hora da aposentadoria. Então contribua no mínimo pelo menos, tá bom? Para que você também tenha esse adicional lá na frente. Bom, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, espero que a gente se veja novamente em outros vídeos. Até mais!